Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Pintando com Maria Nogueira. E atendendo a pedidos, eu trago para vocês a pintura desse menininho. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer o preenchimento da pele e do cabelinho. Então, se você não quer perder nenhum detalhe, fique comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Então, bora para o vídeo. Vou começar aqui com o preenchimento da pele. Para o preenchimento da pele, vocês vão usar a mistura para pele clara, branco mais amarelo pêssego. E usando o pincel 421 número 8, com movimento circular, eu vou preenchendo a pele do nosso bebezinho. Lembrando, antes de fazer o preenchimento da pele, o ideal é que se faça o fundo primeiro. O fundo dessa pintura eu usei a cor salmão bebê. Se você é novo no canal e está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação, assim você fica por dentro de todas as novidades que eu posto por aqui. Curte esse vídeo também e compartilhe com seus amigos. Fiz o preenchimento do fundo, o próximo passo a gente vem com uma segunda misturinha. Essa mistura é o jatobá com a cor pêssego. Vou usar aqui o pincel 421, número 8. Vou fazer a sombra da orelhinha. Algumas vezes também vocês vão ver eu utilizando o pincel número 2. Para as áreas menores. Aí, quando eu for trocar de pincel, eu aviso vocês. Vou aproximar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Preenchimento da orelhinha, tinta no canto do pincel. Vamos fazer a marcação aqui do pescocinho. Vamos fazer essa sombra, lembrando de esfumar, fazendo a união destas cores. Próximo aqui ao cabelo também, eu vou aplicar essa sombra, lembrando que é a primeira camada de sombra, posteriormente a gente vem com a segunda camada, realçando esses pontos de sombra. A bochecha eu vou fazer em movimento de C, sentido ao canto da boca. Apenas com o sujinho do pincel, a gente não vai carregar demais essa área. Vou fazer o mesmo do outro lado. E dou aquela desmanchadinha com o próprio pincel. Aplico mais um pouco de sombra. Isso serve para dar volume à bochecha do bebezinho. Sobrancelha também. Vamos fazer uma marcação aqui. Preparar essa sobrancelha para o contorno posteriormente. Agora eu venho com o pincel número 2, vou fazer a sombra no cantinho dos olhos. Dou aquela esfumaçadinha. Tinta no canto do pincel. Aplicação da sombra no canto dos olhos, dando profundidade. Acima do narizinho também a gente vai colocar um pouquinho de sombra. Vou marcar as narinas. Vou aproximar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, aqui, reparem que eu fiz a marcação da profundidade das narinas com a cor de sombra.
E vou fazer essa sombra abaixo do narizinho. Aqui na pontinha do nariz, uma meia-lua. Que posteriormente a gente vem com a luz dando acabamento a esse narizinho. Vou marcar essa covinha que tem entre a boca e o nariz, o canto da boca, o meinho da boca também eu vou aplicar a cor de sombra e abaixo da boquinha também. E assim a gente vai dando forma a esse rostinho. Então, se você quer ver como ficou esse desenho, fique comigo e acompanhe esse vídeo até o final. O próximo passo, utilizando o mesmo pincel 421, número 2, vamos usar aqui a cor palha para fazer a iluminação de algumas áreas do rostinho. Então, aqui na pontinha do nariz, na maçã do rosto, movimento circular. Vou iluminar o queixo também e essa área da testa. Pode ser que mais para o final da pintura a gente precisa reforçar alguns pontos de luz. Enquanto o rostinho do nosso bebê seca, dá uma secada, a gente vai fazer o preenchimento do cabelo. Essa cor que eu estou usando é o sépia. Então, eu venho fazendo o preenchimento com o pincel número 8. A referência é 421. E eu venho puxando os fios sentido à frente, só com o sujinho do pincel, não carrego demais nessa área. Faço aqui o arrepiadinho do cabelo pra fora. Venho aqui no topo do cabelo, aplico a tinta e venho trazendo essa tinta para as pontas do cabelo, apenas com o sujinho do pincel. Bom, pessoal, feito isso, o próximo passo a gente vai aplicar a luz desse cabelo, fazendo a iluminação, usando a cor camurça. Então, com o pincel 421, número 8, vou fazer a aplicação dessa área, nessa região do cabelinho, e aqui eu vou fazer espécie de um tupetinho, arrepiadinho pra cima. Fiz a iluminação, o próximo passo, vim aplicando a sombra com a cor rústico, então eu vou colocar ele, concentrar ele mais aqui no topo do cabelinho, aqui na curvinha do tupete, marcando mais esse topete, aqui abaixo dele também, e isso a gente vai dando forma para esse nosso cabelinho. Aqui embaixo, próximo à orelha também, vou aplicar um pouco mais de sombra. E você tá gostando desse vídeo até aqui? Se você estiver gostando, não esqueça de deixar o seu like. E agora que a pintura do rostinho já está seca, eu posso vir mais com o auxílio do diluente, a cor jatobá, vamos intensificar alguns pontos de sombra desse desenho. Então, aqui para a orelhinha, aqui fazendo a divisão do rostinho e o pescoço. Não se esqueçam do diluente. Vou intensificar a sombra aqui próximo ao cabelo.
Esse é o pincel número 2, referência 421. Vou intensificar a sombra do narizinho, lembrando de trabalhar com pouquinha tinta, acima do narizinho também. O cantinho da boca. Vou fazer ele de boquinha aberta e a sombra abaixo do lábio inferior. O canto dos olhos para dar profundidade. Aplico uma pequena quantidade de tinta. Limpo o meu pincel, esfumo. E com o pincel maior, vou fazer a marcação da bochecha. Lembrando de tirar o excesso do pincel para não vir com muita carga para o trabalho, tá bom? Dou aquela desmanchadinha, aquela esfumada, movimento circular, que dá tudo certo. Feito isso, o próximo passo eu venho... Lembra que eu falei que posteriormente iríamos precisar intensificar a luz? Então, eu venho com a tinta pura, sem o uso do diluente. Vou fazer movimento circular, lembrando um pouquinho de tinta, não vou carregar demais, apenas para dar um brilho a mais para essa pintura. Vamos para o preenchimento dos olhinhos. Então, para isso, eu vou aplicar uma fina camada de diluente. A pintura já está seca. Certifique-se de que a pintura esteja seca para você poder aplicar o diluente, para não ter problema. Então, com o branco, o pincel 421, número 0, eu vou fazer aqui o preenchimento da parte branca do olhinho. Vou fazer uma forma arredondada, meia arredondada. O diluente é só para ajudar a diluir não. O diluente é só para nos auxiliar a esparramar melhor essa tinta, deslizar melhor a tinta sobre o tecido que já está seco. Com o pincel 30800, pincel filete, vou aplicar aqui a cor da íris com a cor caqui. Deixar apenas as laterais brancas sem pintar. Então, vou fazer aqui, vou pintar uma bolinha aqui bem no centro. A direção é a direção que você quer que esse menininho te olhe. Então, aqui mais para a esquerda. Vamos fazer aqui uma coloração, um tom castanho, né? Um castanho claro. Então, vou usar a cor caqui como preenchimento. Com a cor sépia, eu vou fazer uma sombra aqui na parte superior desse olhinho. Para dar maior profundidade. O próximo passo, vamos fazer a pupila desse olhinho. Então, eu vou usar o pinta-bolinha para me ajudar a fazer essa marcação. Porém, eu vou usar o pincel filete para poder deixar esse olhinho um pouco maior, mais redondinho.
Feito isso, eu venho com sépia, lembrando que a tinta precisa estar numa textura ideal para contorno, então a gente aplica uma gotinha de água para facilitar. Com o pincel 40900, esse pincel filete, vou fazer o contorno de toda a íris, da parte superior do olhinho também. Vou trabalhando com pouca tinta, com muito cuidado, fazendo esse contorno. Antes de eu puxar os cílios, eu vou trabalhar com marrom e vou fazer aqui a marcação da pálpebra. Somente isso, tá? Só para dar uma marcação. E agora sim eu posso vir com alguns cílios, de 3 a 4 cílios, não muitos curvadinhos, porque é um menino, mas que dá um charme todo para esse desenho. E aí, você está gostando? Deixe aqui nos comentários a sua sugestão e o que você está achando desse vídeo. A sobrancelha eu vou fazer com o rústico. Geralmente eu combino a cor da sobrancelha igual ao cabelo, né? Então, se o cabelo é escuro, eu vou fazer a sobrancelha escura. Um ponto de luz, sempre na mesma direção, com o branco. E assim está ficando o nosso desenho. E aí, gostou? Vamos agora para o preenchimento dos lábios do nosso menininho. Para isso, eu vou passar uma camada de diluente, né? A pintura já está seca, então eu posso fazer isso tranquilamente. Vou usar a cor tijolo, porque eu não quero vir com essa tinta muito forte para essa boquinha. Então, por isso, eu vou usar o diluente para facilitar a tinta deslizar sobre o tecido e também para não ficar tão forte assim a cor dos lábios dele. Então, eu fiz o lábio inferior e o superior, e com palha eu vou dar aquela iluminadinha aqui no centro, tanto na parte inferior como superior. Então, eu usei usei o tijolo para o preenchimento e o telha, agora eu vou usar para fazer a sombra. Esse pincel que eu estou usando é o 40900, tá? É um pincel filete, para que esses traços possam ficar mais delicado possível. E agora eu vou mostrar para vocês como eu faço a diluição da tinta na hora de fazer o contorno dos bebezinhos. Então, aqui eu tô com a cor marrom, eu vou colocar uma gotinha de água nessa quantidade de tinta. Vou mexer com o pincel ou com o cabo do pincel, tá? Aí, para não houver desperdício, eu devolvo aqui no potinho. Com o pincel filete, pode ser o 30900 ou 40900. Eu gosto mais do 409, que é o que eu estou utilizando aqui. A gente vai fazer o contorno aqui do narizinho. Eu faço o contorno da parte superior e da inferior. Eu não chego a fechar totalmente o narizinho, porque eu não acho que fica legal, tá? Mas isso é gosto meu. Aqui, faço as covinhas da boquinha, faço o contorno do lábio inferior e é só. Vamos para a orelha. Faço em forma de feijãozinho. E vou fazer o contorno aqui do rostinho dele. O pescoço. E sigo fazendo o contorno bem fininho. Então, a tinta precisa estar numa textura legal para deslizar. Não pode estar
muito líquida, porque senão você vai manchar o seu trabalho. Agora, para as bochechas, eu vou usar a cor rosé. Apenas o sujinho do pincel, a gente vai fazer o movimento de C para dar um pouco mais de volume e cor para as bochechas dele. Agora eu vou fazer os fios do cabelo. Vamos finalizar esse cabelinho usando o pincel 40200, é o que eu gosto de trabalhar para fazer essas finalizações. Aqui eu vou usar uma mistura de rústico com preto. Então, na mesma proporção que eu usei o rústico, eu vou usar de preto. Também usando a água como diluente para facilitar o nosso trabalho. Então, eu vou deixar a mão bem soltinha, vou começar aqui pelo topo da cabeça, fazer alguns fios arrepiadinhos. Então, eu começo puxando esses pequenos fios com o pincel filete. Vou demarcando as áreas onde eu quero fazer a divisão. E depois eu venho intensificando, como eu já falei aqui em outros vídeos. E depois eu venho intensificando essa quantidade de fios, tá? Cada vez mais fininho, fica mais bonito. E quem ainda não conhece, eu tenho um grupo no Facebook, Pintando com Maria Nogueira. Logo abaixo aqui do vídeo, na descrição do vídeo, tem o link, caso você tenha interesse em fazer parte do grupo, totalmente gratuito. Lá eu compartilho riscos e conteúdos também. Projetos, quem queiram adquirir aos projetos, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail, que também estará aqui na descrição do vídeo. E não tem mágica, né, pessoal? Quem conhece as minhas pinturas, que me acompanha desde o início, sabe como eram as minhas pinturas antes e como são as minhas pinturas hoje. Eu mesmo compartilho essa experiência com vocês lá no grupo Pintando com Maria Nogueira. É treino, é observação e é estudo. Depois de ter feito os fios, o ideal é que a gente intensifique algumas luzes, né, nesse cabelo. Então, para isso eu vou usar a cor camurça, o pincel 421 número 8, porém eu vou trabalhar com ele, tinta no canto do pincel, vou trabalhar com o pincel mais em pé, tá? Então, a gente vai fazer pequenas marcações, trabalhando com o pincel bem de levinho, não vamos carregar demais e apenas nessa área mais central do cabelo, para dar esse efeito de luminosidade.
E para finalizar, né, essa nossa pintura de hoje, o nosso vídeo de hoje, eu vou usar o pincel filete e vou aplicar algumas sardinhas, algumas pintinhas na cor tijolo, para dar um efeito bem legal nessa pintura. Se você achou que com o tijolo ficou muito claro, então a gente substitui essas pintinhas com a cor telha, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E qualquer dúvida e sugestões é só deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!